Então vamos lá, a gente vai revisar uma parte do conteúdo, né? Mas semana que vem vai ter mais. Então hoje o que que a gente vai ver? A gente vai falar sobre texto, classe de palavras, frase, oração e período, orações subordinadas e figuras de linguagem. Então eu selecionei temas que costumam aparecer bastante no vestibular e a gente vai conversar com eles rapidamente, né, porque o nosso tempo é limitado, mas a gente vai falar sobre eles, o que já é uma boa base para essas provas que ainda faltam, né? Então, vamos começar. Bom, quando a gente fala de gramática, eu gosto muito de falar sobre a ideia de texto, porque eu acho que é muito importante a gente entender esse conceito antes de começar a se aprofundar na escrita, nas palavras e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu trago é o que é um texto? Então, a gente sabe que muitas vezes o texto pode trazer para a gente um papel escrito. A primeira coisa que pode remeter para a gente é um papel escrito. Só que, na verdade, o texto é muito mais que isso, né? Olha só a definição. Um texto é uma manifestação da linguagem, uma manifestação. Então, não é um papel escrito, é uma manifestação da linguagem. Tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Por quê? Porque dentro da comunicação a gente tem um esquema que significa que na comunicação existem vários fatores, vários participantes para que ela aconteça. Então a gente tem um contexto, a gente tem uma mensagem que é passada, a gente tem um remetente, que é aquele que passa a mensagem, e um destinatário, que é aquele que recebe. Além disso, a gente tem um canal por onde essa mensagem é enviada e um código. O código é de que forma essa linguagem, né, essa comunicação é estabelecida. Então, trazendo para o contexto da nossa aula, o contexto é o cursinho Ferradura. Então, eu vou preencher todas essas caixinhas com o nosso contexto atual. O contexto é o cursinho Ferradura, a mensagem é a aula de gramática, remetente sou eu, destinatário vocês, o canal, essa chamada do Meet, e o código é a língua portuguesa, que é a qual eu uso para me comunicar com vocês, e é a partir dela que vocês me entendem. Então, quer dizer, vocês têm sempre que pensar, a comunicação ela é complexa, ela passa por vários fatores. E isso é muito interessante de a gente pensar, porque, por exemplo, quando a gente pensa numa interpretação de texto, a gente tem que lembrar que, para eu interpretar um texto, eu não posso desconsiderar essa composição. Eu leio um texto de 1964. Então, quer dizer, o contexto dessa época, ele é importante para que eu faça a leitura desse texto. Não dá para eu entender completamente e até julgar esse texto sem saber o que ocorria naquele momento, porque a comunicação, ela está necessariamente relacionada, atrelada ao seu contexto. Ela é construída através da sociedade e esse contexto social é importante para que a gente compreenda esse processo comunicativo que é estabelecido, ok? Então, por exemplo, eu só estou conseguindo dar essa aula para vocês dessa forma hoje, porque a gente está em 2021, onde a gente já tem a tecnologia, por exemplo. Então, quer dizer, esse processo comunicativo que a gente estabelece nesse momento só é possível por causa disso, por causa desse contexto em que a gente se encontra. E também ele foi motivado por esse contexto, porque normalmente o Ferradura, meu cachorro está aqui, por isso que eu estou olhando. O Ferradura tem aulas presenciais, mas por conta do contexto da pandemia, a gente é levado a ter aulas pelo Meet. Então, olha só como o contexto é importante. Daí, reforçando aquela ideia que eu falei para vocês, que o texto não é somente um texto escrito, eu trouxe um exemplo de como a gente pode perceber os tipos de textos que a gente tem. A gente tem os textos verbais e os textos não verbais. Textos verbais são os textos em que há a palavra escrita, e os textos não verbais são aquelas manifestações que passam uma mensagem, só que não há necessariamente, não há a existência de palavras. Daí eu trouxe ao lado dois exemplos que passam a mesma mensagem,
só que um é através do texto verbal e o outro é através do texto não verbal. Então, as placas são grandes exemplos de textos não verbais, né? E nesse caso a gente tem duas placas que falam a mesma coisa, que é proibido fumar neste local. O primeiro, que está o círculo e o texto no meio, é um texto verbal, e o segundo é um texto não verbal, mas eles transmitem a mesma mensagem, ok? Então, texto tem uma infinidade de possibilidades que a gente pode chamar de texto. Uma pintura é um texto, uma foto é um texto, uma charge, um desenho, tudo que pode comunicar alguma informação não precisa necessariamente da presença da palavra para ser um texto, ok? E se estabelecer uma comunicação, isso já pode ser entendido como um texto. Então, vamos seguindo. Aqui a gente está em clima de resumo mesmo, então nada muito aprofundado sobre tudo. Bom, a gente passou, ao longo do nosso tempo aí no cursinho, por algumas classes de palavras. Aqui a gente vai olhar para todas elas de maneira bem superficial, mas a gente vai também olhar para definição. Então, só relembrando, as classes de palavras são uma parte da gramática que é a composição da morfologia. Morfologia significa estudo da forma. E as classes de palavras são as classificações das palavras. Então, existem 10 classes e 6 dessas classes são variáveis. E o que significa ser variável? Significa que ela se altera. Ela pode se modificar em gênero, em número, em grau. Como assim? Gênero é feminino ou masculino, grau é diminutivo e aumentativo, e plural ou singular, né? Então, uma ou mais de uma. As classes que eu falar para vocês que são variáveis, significa que são classes que elas podem sofrer alterações de acordo com o contexto, né? De acordo com a intenção do remetente ao passar a mensagem. Enquanto isso, as classes invariáveis são aquelas que, a partir da sua definição, elas sempre serão assim. Então, elas nunca vão se alterar. Por isso, invariáveis. Daí a gente, então, tem 10 classes gramaticais. As variáveis são artigo, adjetivo, pronome, numeral, substantivo e verbo. As invariáveis são advérbio, conjunção, interjeição e preposição. Vamos olhar, então, para a definição das classes. Primeiro, começando com as variáveis. Então, substantivo é aquilo que dá nome aos seres, aos atos, né, às atitudes, às ações ou conceitos. Como assim? Vamos dar um exemplo de cada um. Então, o substantivo que dá nome é um ser. Cachorro. Cachorro é um substantivo, o nome de um ser vivo, né? Atos, caminhada. Caminhada é uma atitude, é uma ação que eu posso fazer, né? E é um substantivo, o nome que a gente dá para isso, para essa atitude. E um conceito, por exemplo, liberdade. Liberdade é um conceito. E tudo isso são nomes. Substantivo é para a gente sempre relacionar diretamente a nomes. Toda vez que a gente fala de substantivo, vocês têm que lembrar de nome, certo? E aí, embaixo, eu coloquei o pronome. E não foi à toa que eu escolhi essa ordem para falar para vocês, porque vocês já sabem que o substantivo, ele é para remeter ao nome. O pronome, esse prefixo pro, essa partezinha da palavra que vem no começo, pro, significa depois, né? E nome. Então, a gente sabe que só pela definição ali da palavra, é depois do nome. Então, o que é o pronome? É esse termo que vai aparecer para substituir ou para acompanhar o nome. Ou seja, numa frase, eu já tenho um nome. Depois que eu fiz uso desse nome, eu já posso usar um pronome. Por quê? Porque as pessoas já entendem a partir do contexto a quem eu estou se referindo, a quem eu estou me referindo a partir desse pronome. Então, para não ficar uma frase repetitiva, falar, Letícia foi ao mercado. Letícia também foi à farmácia e Letícia também foi à loja de construções. Então, para não ficar uma frase mal construída, cheia de repetições, Letícia, 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 a gente pode usar pronomes. Então, Letícia foi à farmácia, ela também foi ao mercado, certo? Então, esse ela é o pronome. Apareceu para substituir o meu nome, mas vocês sabem que está falando de mim, ok?
Então, o pronome, ele substitui ou acompanha o nome. Depois disso, a gente tem o artigo. Então, o artigo é aquele cara que vai aparecer antes do nome, substantivo, né? E vai determinar, indicando o gênero desse substantivo. Então, quando eu digo a menina, esse a que aparece antes desse substantivo que é menina, ele vai dizer, olha, a é feminino e também é singular. Então, é uma menina, singular, e é a, então é feminino. Então, o artigo será essa palavra que vai aparecer antes do nome e vai determinar o gênero e também a quantidade, o grau, tudo isso vai ser determinado. Então, sempre antes do substantivo. Depois a gente tem o adjetivo. O adjetivo se relaciona com o substantivo. Então, quer dizer, o adjetivo, gente, ele só pode existir porque tem um sujeito, que geralmente vai ter um nome, né? Vai ser um substantivo, que vai receber uma característica. Então, toda vez que a gente fala de adjetivo, a gente está pensando de algo que se relaciona com o nome. É uma qualidade do nome. Então, se relaciona com o substantivo para lhe atribuir uma qualidade. É para isso que o adjetivo existe, para dar uma qualidade para o nome. Depois a gente tem a classe de palavras numeral, palavra que designa os números cardinais ou sua ordem de sucessão, ordinais. Então, quer dizer, a gente tem dois tipos de números. Os números cardinais são os números exatos. Então, quando eu digo 8, 7, 6, eu estou falando do número de forma cardinal, direta. Quando eu falo de números ordinais, lembrem sempre, ordinais lembra a palavra ordem. Então, quando, por exemplo, eu falo de uma competição, o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, tá vendo? Eu estou colocando os números, mas não de qualquer forma. Eles indicam uma ordem. Então, isso são os números ordinais. Cardinais, 8, 9, 10. Ordinal, oitavo, nono, décimo. Ok? E por último, mas não menos importante, que a gente sabe, né? A classe de palavras verbo, que é uma palavra que por si só exprime um fato e localiza-o no tempo. Como assim? A gente sabe que essa definição ela é bem rápida e ela não é capaz de dar conta de tudo o que essas classes têm dentro de si. Mas quando a gente fala de verbo, a gente pode sim dizer que ele vai exprimir um fato e vai localizar esse fato no tempo. Por quê? Quando eu digo eu estou dando aula, esse estou dando, né, que é uma dos pormenores dos verbos, ele diz para a gente que essa atitude que eu estou tendo, ela não está acontecendo em qualquer momento, mas ela está acontecendo agora. Então, eu digo o que está sendo feito e localizo no tempo. A aula está acontecendo agora, neste momento. Então, não foi ontem e não será amanhã, mas nesse momento. Então, o verbo vai exprimir um fato e localizar esse fato no tempo. Ela corria todos os dias. Então, corria, a gente já sabe, localizou no passado e qualquer atitude de correr, o fato, certo? Então, essas são as 6 classes de palavras variáveis, que são aquelas que vão sofrer alterações, tanto para o diminutivo, quanto aumentativo, quanto gênero e também grau. Aliás, e também singular e plural, que é quantidade, né? Agora, vamos falar das classes invariáveis. Elas são 4, são menos, então, e elas são mais simples também. A gente entendendo as suas definições, a gente sabe que elas vão sempre seguir esse padrão, não vão se alterar. A primeira delas é o advérbio. Olha só esse nome. Eita, peraí, que os cachorros estão brigando. Advérbio vai adicionar uma ideia ao verbo. Verbo, lembra verbo, né? E ad é de adicionar. Então, olha só a definição. Se relaciona com o verbo para indicar as circunstâncias em que ocorre o fato verbal. Então, quando eu digo, por exemplo, ela caminha. Ok. Peraí, deixa eu separar o cachorro aqui, senão eu não vou dar aula.
Pronto, gente, perdão. Então, como eu ia dizendo, quando eu tenho a frase ela caminha, isso traz uma informação para mim. Agora, quando eu digo ela caminha lentamente, a ideia é diferente, porque eu sei a forma como ela caminha. Olha só, então, o advérbio, ele vai indicar as circunstâncias do verbo. Então, quando ela diz assim, frequentemente ele envia mensagens. Então, de que forma ele envia, que é o principal, né, que é o verbo. Então, vai qualificar o verbo, vai dizer em que circunstância essa atitude ocorre, de que forma, certo? Então, advérbio, adicionar uma ideia ao verbo, uma circunstância. Depois a gente tem a preposição. Preposição é um termo que vai ligar duas outras palavras. Então, a gente tem palavras e essa preposição vai aparecer entre elas para estabelecer uma relação de sentido, de significado, né? E de dependência. Por quê? Porque a gente vai perceber que essa preposição, quando ela precisar aparecer, sem ela, a frase não faz sentido. Então, ela estabelece uma dependência entre essas duas palavras, porque se não tiver ela, a frase não faz sentido. Então, quer dizer que essas palavras são dependentes dela. Por exemplo, a casa da avó. Eu não poderia dizer a casa avó. Por quê? Porque fica estranho, né? Fica faltando alguma coisa. E então, esse da, que aparece no meio de casa e avó, entre, né? Casa e avó, é uma preposição, vai ligar essas duas palavras. E olha só, vai estabelecer o sentido. Que sentido? O de possessivo. A casa é da avó. E a dependência, por quê? Porque eu não poderia dizer casa-avó. Porque se eu coloco dois nomes juntos, vai parecer que eles são complemento. Então, a casa chama avó. E não é essa a ideia. A gente quer dizer que a casa pertence à avó. Então, estabelece uma relação de dependência e de sentido para funcionar. Essa é a definição mais básica de preposição. Depois a gente tem a conjunção, que é muito importante e a gente ouve muito falar dentro das redações, né? A conjunção, diferente da preposição, ela vai ligar duas orações. Logo em seguida, a gente vai discutir melhor sobre o que é oração. Mas a questão aqui, a gente já pode entender que, diferente da preposição que liga duas palavras, a conjunção ela vai ligar uma frase, uma coisa, um período maior, certo? Então, não é estabelecer a ligação entre duas palavras somente, mas entre duas frases, entre duas ideias. Então, ela faz essa ligação de um contexto maior e não só de duas palavras. E que tipo de ligação é essa? É a ligação entre duas ideias que fazem sentido, que têm a mesma função dentro dessa oração, tá? Novamente, não se preocupem com a definição de oração que a gente vai conferir logo abaixo. E por último, a gente tem, das classes de palavras invariáveis, a interjeição. Palavra ou conjunto de palavras que exprime sentimentos, emoções e reações. Como assim, Letícia? Uma palavra que emite um sentimento, uma reação. Por exemplo, dentro do Brasil, onde a gente tem maioria cristã, né, por conta da colonização, é muito comum a gente, por exemplo, quando fica assustado, falar, ai meu Deus, essa expressão pode ser interpretada como uma interjeição. Por quê? Porque é uma reação que a gente tem de acordo com uma situação que a gente se depara. Então, é algo espontâneo que você fala de acordo com uma situação que acontece e que faz surgir esse sentimento em você. Então, ou mesmo um oi, um psiu, tudo isso são interjeições, né? Vai exprimir sentimentos, emoções e reações. Então, essas são as 4 classes de palavras invariáveis que fazem parte daquela outra parte maior da gramática que se chama morfologia, estudo da forma.
Beleza, meninas? Esses slides já estão disponíveis para vocês no Drive, tá? Agora a gente vai falar então de frase, oração e período. Bom, primeira coisa, olha só, frase é todo enunciado. O que é um enunciado? Enunciado é todo um trecho que faça sentido, que exprima alguma ideia, certo? Então, por exemplo, às vezes aparece na questão, né? Leia o enunciado para responder as questões tal. Então, tipo, você vai ler a mensagem. Então, você pode relacionar de maneira simples enunciado com mensagem, com um texto informativo, tá? Nada muito complicado sobre enunciado. Estou falando da definição de enunciado porque ela faz parte da definição de frase, né? Daí não adianta eu falar que frase é um enunciado, se você não sabe o que é um enunciado, não vai fazer sentido frase também. Frase é todo enunciado capaz de transmitir e de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação. Lembra aquele esqueminha de comunicação que eu mostrei lá no início para vocês? Então, a frase, ela é toda mensagem capaz de transmitir um sentido completo. Como assim? Se eu falo de é uma palavra, mas não é uma frase. Por quê? Porque sozinha ela não transmite um sentido completo. Isso não significa que frase tem que ser uma coisa grande com várias palavras. Não, não é isso. Se tiver uma palavra só, que sozinha já transmita um sentido completo, então isso já é uma frase, porque essa é a definição de frase. Frase não está dizendo, são várias palavras que fazem sentido. Não. Qualquer enunciado que fizer sentido já é considerado frase. E aí eu trouxe até um exemplo aqui. Se eu digo socorro, isso já passa uma mensagem. Embora seja uma palavra só, isso já é uma frase, ok? Inclusive, pode ser pegadinha de vestibular. Pedir para você identificar frases, e aí a gente acaba inconscientemente relacionando isso com várias palavras, sendo que uma palavra só já pode ser considerada frase, tá? E aí, dentro desse contexto de frases, a gente tem 4 tipos: frases interrogativas, frases exclamativas, declarativas e imperativas. Frases interrogativas, perguntas, né? Eu questiono alguma coisa. Frases exclamativas são acompanhadas de ponto de exclamação, como aqui em cima, socorro. Então, elas têm uma ideia de algo mais forte, algo mais direto. Então, bom dia é diferente de eu colocar um bom dia com ponto. Bom dia com ponto é uma coisa mais simples, sem tanta empolgação, não exclama. Exclamar tem um efeito maior, né? Frase declarativa, então, a gente relaciona com o ponto final. Você só declara alguma coisa. Então, hoje é terça-feira, ponto. Declarei. Isso não tem nada de tipo, hoje é terça-feira. Não tem nada disso. Não, é só declaração de alguma coisa. E por último, as frases imperativas. Imperativo é muito importante para o vestibular, tá? Costuma cair principalmente em contexto de textos publicitários, textos de propaganda. Por quê? Porque a propaganda ela quer vender alguma coisa para você, né? Por exemplo. E aí, ela quer que você tenha algum comportamento. O comportamento de ir até a loja, de esperar até tal dia para comprar alguma coisa, de fazer isso, fazer aquilo. Então, o imperativo é quando a gente dá sugestões, dá dicas, faz pedidos, dá ordem, tudo isso é imperativo. Então, se você vê um folheto de mercado que diz assim, compre aqui, se compre, fale, corra, beba, veja, todos esses verbos dessa forma que dão alguma dica, alguma orientação, eles são frases imperativas. Então, imperativo, lembre, é sempre uma orientação, uma dica, uma sugestão, ordem. Vai sempre querer provocar alguma atitude no leitor. Por isso que está muito relacionado com publicidade e com propaganda. Então, frase, todo enunciado que tiver um sentido completo. Deu para entender? Isso já é uma frase. Não importa se seja uma palavra única. Agora vamos para o lado, né? Que o nome desse tópico é frase, oração e período. Oração, diferente de frase,
aliás, igual à frase, o que ela tem de parecido? Ela também é um enunciado que faz sentido. Mas, diferente da frase, ela necessariamente precisa ter um verbo ou mais, certo? Senão não é uma oração. Então, além de ser um enunciado que transmita uma informação completa, um sentido completo, precisa ter um verbo. Se tem verbo, já é uma oração, ok? E aí, um exemplo, novamente com uma palavra, para vocês já desassociarem de que frase e oração tem que ter várias palavras, não. Acordei, ponto. Então, é uma frase. Por quê? Porque passa um sentido completo. E que tipo de frase é essa? A gente pode relacionar com uma frase declarativa, né? Lembra que eu falei que o ponto final já se relaciona com declaração? E, além de ser uma frase do tipo declarativa, ela também é uma oração. Por quê? Porque acordar é um verbo, né? Aqui está no passado, mas não deixa de ser verbo. Então, isso significa o que pra gente? Que toda oração é um verbo. Mas, aliás, toda oração é um verbo. Toda oração é uma frase. Mas nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque a frase não precisa ter verbo para existir, ela só precisa ter sentido completo. Agora, a oração, como ela tem um sentido completo, ela sempre será uma frase. Mas a diferença é que ela precisa de um verbo. Tudo bem? Por último, a gente tem um período. Olha a definição. Período trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Então, a gente pode pensar nisso como uma coisa crescente. Por exemplo, se a gente pensar, tipo, conjuntos de matemática, a gente tem que a bola maior é a frase, aí dentro disso a gente tem a oração, e dentro da oração a gente tem o período. Por quê? O período a gente pode relacionar com um período de tempo mesmo. Quando eu falo para vocês assim, eu viajei durante um período, vocês vão saber que não foi um único dia. Você não sabe exatamente o tempo que foi, mas você sabe que não foi só um dia, porque período dá a ideia de algo maior. E é exatamente assim que funciona. O período, ele é esse enunciado que tem um sentido completo, mas ele é maior do que a oração. Por quê? Porque ele é a reunião de orações. Então, frase, todo enunciado que tem um sentido completo, oração tem um sentido completo e, além disso, tem um verbo, e um período é quando a gente tem várias orações. Então, por exemplo, para ter mais de uma oração, a gente precisa ter mais de um verbo, certo? Porque se uma oração precisa de um verbo, mais de um sujeito e tudo mais. Então, a gente tem um parágrafo, a gente pode pensar que num parágrafo a gente tem vários períodos. E a gente tem várias frases também e várias orações, ok? Então, oração relaciona necessariamente com verbo. E período é a junção de orações. E frase é tudo, tudo é frase. Fez sentido? Isso já pode ser chamado de frase, ok? Então, aqui em cima, quando eu dizia para vocês que a conjunção liga duas orações ou duas palavras, quer dizer que tem a mesma função em uma oração? É isso. Então, oração é uma frase que faz sentido e que tem verbo. Então, a conjunção é esse termo que vai aparecer para ligar essas frases com o verbo. Tá vendo como fica mais fácil a definição quando a gente entende o que é oração? Eu acho que eu vou deixar orações subordinadas para a próxima aula, porque é um tema que não dá para explicar direito em 5 minutos, em 4 minutos, que é o tempo que a gente tem. Então, eu vou pegar figuras de linguagem. Bom, figuras de linguagem, diferente das classes de palavras que a gente conversou agora há pouco, fazem parte de outro grupo da gramática, que é a estilística. A palavra estilística lembra o quê? Estilo. E significa o quê para a gente? Significa que agora, quando a gente fala de estilística, a gente já não está mais se preocupando em como se formam as palavras, ou então em qual é a relação dessas palavras entre si numa frase, mas a gente está pensando em
já sei tudo isso que é básico e estrutural sobre a comunicação. Então, a partir de agora, eu já posso brincar com isso. Eu já posso mudar os significados das palavras, já posso usar elas para embelezar o meu texto. Então, já não é mais uma preocupação estrutural. Ai, o que é essa palavra? Isso é um verbo, isso, aquilo? Não. Essa palavra é estojo, mas eu vou chamar de meu amigo, seja por qual motivo for, porque eu estou brincando com o significado dessa palavra. Então, já é uma questão de embelezar o texto. Então, as figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de estilo, então, se aparecer figuras de estilo ou figuras de linguagem, sabem que é a mesma coisa, são recursos estilísticos, ou seja, recursos de estilo, usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, novamente, tem sempre uma intenção por trás da comunicação, que faz parte daqueles elementos que eu conversei para vocês. E as figuras de linguagem, elas vão aparecer para dar ênfase em alguma ideia que se deseja passar na mensagem e vai tornar essa comunicação mais bonita, de alguma forma. Daí, eu separei algumas das muitas figuras de linguagem que existem, que são mais comuns no vestibular. Então, metáfora, metonímia, sinestesia, hipérbole, ironia, eufemismo e personificação. E tem mais algumas aqui: elipse, pleonasmo e onomatopeia. Bom, a metáfora é uma comparação implícita. Implícito significa que não está explícito, não está exposto, mas está escondido. Ele está lá, mas está escondido. Eu acho que eu vou falar sobre essas três primeiras, e na próxima aula a gente continua, fala sobre aquele conteúdo que faltou, e tem mais coisas ainda, né? A metáfora é quando eu digo, por exemplo, sabe aquela letra que diz amor é fogo que arde, não sei o quê? Quando eu digo amor é fogo, eu estou comparando o amor ao fogo. Mas eu estou fazendo essa comparação sem usar a palavra como. Eu não estou dizendo amor é como o fogo, que seria uma forma de fazer comparação explícita. A comparação explícita também é uma figura de linguagem. Mas a metáfora é quando a gente faz essa comparação só afirmando que uma coisa é outra, sem dizer como. Então, eu digo, o amor é fogo que arde sem se ver. Então, o amor é como fogo, isso é o implícito. Então, esse amor é fogo pode ser entendido como uma metáfora. E a definição de metáfora mais simples é comparação implícita. Metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando parte pelo todo. Como assim parte pelo todo? Eu digo assim, eu estou lendo Paulo Freire. Vocês sabem que eu não estou falando que eu estou lendo a pessoa, o autor Paulo Freire, mas que eu estou lendo algum livro do Paulo Freire. Só que, por que eu posso falar que eu estou lendo Paulo Freire? Porque ele é tão conhecido, tamanha a relevância dele, que eu não preciso citar o nome do livro específico para que as pessoas entendam. Então, eu substituo a parte pelo todo. A parte seria qual livro eu estou lendo e o todo é o autor. Então, estou lendo Machado de Assis. Eu estou substituindo a parte que seria qual livro que você está lendo, pelo todo, que é o próprio autor, tamanha a relevância dele. E por último, né, que eu vou falar hoje, a sinestesia. Sinestesia é associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Então, por exemplo, se eu disser assim, enxerguei com minhas mãos. A mão, ela não é capaz de enxergar. O sentido relacionado à mão é o tato. Então, eu associei um sentido que é da visão com um órgão que não pode ter essa função, né? Porque a dele é outra. Então, quando eu faço essa troca de sensações de órgãos de sentidos diferentes, isso significa sinestesia, a figura de linguagem sinestesia. Então, sei lá,
ouvi com meus olhos. Então, quer dizer, é uma linguagem que é comumente encontrada nos textos literários, né? Porque os textos literários são trabalhados com toda uma estética, com toda uma intenção de embelezar, de passar uma mensagem bonita e tudo mais, de acordo com o estilo de texto, né? Literário. Então é isso, meninas. Nosso tempo deu. Absorvam com calma todas essas informações, leiam novamente, releiam os slides, e aí semana que vem a gente continua revisando os conteúdos de gramática. Tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso. Obrigada pela atenção.